Bem, falar sobre a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, ministério a que eu faço parte, dizer que é um ministério de nome, né? Não praticamente um dos primeiros a serem fundados, não tão velho, porém também não tão novo. Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, seu logotipo é o símbolo do Brasil ou da América do Sul, uma Bíblia aberta e uma tocha, né? Simbolizando o pentecostalismo. É uma igreja de classificação protestante, a orientação é pentecostal, a teologia é o pentecostalismo clássico e a política é uma política episcopal, apenas em sua forma sem bispos e congregacional. A estrutura organizacional, né? Palavra meio complicado de falar. A estrutura organizacional é experiências regionais, igrejas, congregações e pontos de pregação. O líder é o José Azemar Luna Salles, que começou em 1999 até a direção atual, né? José Azemar Luna Salles. Área geográfica no Brasil. Fundador é o missionário Harland Edwin Graham e Hazel Evelyn Heide Graham, Harold Mattson e Ethel Mattson, né? Repetindo, o fundador Harland Edwin Graham e Hazel Evelyn Heide Graham. Origem: novembro de 1939 em Manaus, no Amazonas. Era quando começava a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em 1939. Em Manaus, no Amazonas. Sobre escolas e graus, tem seus seminários também, 2 seminários, um orfanato, uma escola de primeiro grau. O site oficial é www.mepb.org.br. Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que se classifica nas 4 siglas MEPB. É uma igreja pentecostal clássica que foi fundada em novembro de 1939 na cidade de Manaus, estado de Amazonas. Chegada no Brasil. No dia 11 de novembro do ano de 1939, às 10h30, chegava à cidade de Manaus, no Brasil, os missionários Harland Edwin Graham e Hazel Evelyn Heide Graham, enviados pela The Church of the City of the Road, Igreja da Beira da Estrada, que era o seu início, da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Foram enviados pelo pastor Ralph J. Sander ao cônsul do Brasil, em São Francisco, Califórnia, o senhor Alfredo Poussin, apresentando-os como missionários. Chegando ao Brasil, deveriam entrar em contato com o superintendente da Sociedade Bíblica Britânica, o senhor Harold Moore, que recomendou um contato com um casal de membros da Igreja Batista Regular, que os recebeu hospedando-os em sua residência durante um período de 6 meses, ensinando-lhes um pouco da língua portuguesa e ajudando-os a conseguir uma casa para alugar na rua Alexandre Morim, em Manaus. Foi neste período que Harland e Hazel Graham conheceram alguns membros da Assembleia de Deus, inclusive os missionários fundadores daquela denominação, que os receberam contribuindo para o aprendizado da língua, costumes e cultura, bem como os trabalhos realizados por aquela denominação nos bairros e cidades vizinhas de Manaus. Nesse mesmo ano, chegam a Manaus, vindos do Canadá, o casal de missionários Ethel Woodley Mattson e Harold Wesley Mattson, para auxiliar Harland e Hazel Graham. Iniciaram os trabalhos de evangelização, discipulado sozinhos, organizaram um templo no ano de 1941 e realizaram o primeiro batismo em terras brasileiras no ano de 1942, foi o primeiro batismo. A chegada da Missão Evangélica Pentecostal no Brasil, Harold Mattson viaja a convite para a cidade de Natal, do Rio Grande do Norte,
no ano de 1945. Logo depois chegam a Hallead Graham e sua esposa Hazel Graham no dia 25 de junho de 1949. Organiza-se em Natal a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. A igreja ficara conhecida como Tenda Catedral devido ao uso de tendas de circo emprestadas pela Igreja do Evangelho Quadrangular para as reuniões naquela cidade. O início da MPEB, ou seja, MEPB, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Natal, foi responsável por transformações das igrejas dessa cidade, quando leva para Natal grandes tendas de lona para conferências de avivamento com um pastor americano da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Eugene Stubbs. Esta fora a primeira vez que a cidade testemunha eventos de pregações em grandes aglomerações ao ar livre, com curas de diversas doenças através da oração. Logo depois, a igreja expandiu-se para o interior do estado, como Lages e Angicos, passando para João Pessoa em 1950, Fortaleza em 1955 e finalmente chega a Recife em 1963. Em todos os estados por onde passou, o início das atividades foi marcado pela armação de tendas. A organização jurídica da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, já com atuação em vários estados do Brasil, cria seus estatutos e organiza-se com base nacional no ano de 1965, passando a ter uma sede nacional na cidade do Recife. Posteriormente, transferia-se para Natal, Rio Grande do Norte. Estabelece então que a denominação seria dirigida em âmbito nacional por um colegiado denominado Supremo Concílio, composto de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e 3 oficiais complementares. Logo após a primeira convenção nacional, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil é registrada em cartório e passa a ter existência jurídica efetiva, cadastrando-se no Ministério da Fazenda e adquirindo personalidade jurídica. No dia 30 de maio de 1965, fora feito o registro no 2º cartório e publicado em Diário Oficial de Pernambuco, número 95. Neste ano, a inscrição dos Estatutos da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil pelo missionário Hallead Andrew Graham no ano de 1968. Acontece a primeira Convenção Nacional da Missão Evangélica Pentecostal em João Pessoa. Presidentes nacionais da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em sequência, período, nome e observações. Primeiro, de 1968 a 1977, Hallead Graham e Edwin Graham. De 1977 a 1978, foi o segundo mandato, o segundo período, William David Mercer. Terceiro, na sequência, 1979 a 1983, Aldo Augusto da Rocha. Quarto, 1983 a 1986, Manuel Soares Filho, que assume o primeiro mandato. Quinto, de 1986 a 1987, Iserley Vieira Guimarães, vice-presidente que substituiu internamente Manuel Soares Filho até a Convenção Nacional seguinte. Sexto, 1987 a 1993, Rex Joseph Jerry Stuckles. E sétimo, 1993 a 1999, Manuel Soares Filho, no segundo mandato. Oitavo, 1999 a 2001, José Azemar Luna Salles assume o primeiro mandato. 9, 2001 a 2003, José Azemar Luna Salles assume o segundo mandato. 10, de 2003 a 2009, José Azemar Luna Salles assume o terceiro mandato. 11º, de 2009 a 2013, José Azemar Luna Salles assume o quarto mandato. E 12, de 2013 a 2017, José Azemar Luna Salles assume o seu quinto mandato.
Os símbolos básicos da Missão Evangélica Pentecostal e sua bandeira oficial, como símbolo básico que configura a identidade visual da MEPB, foram aprovados em convenção nacional a bandeira oficial e o logotipo oficial. No logotipo encontra-se o mapa do Brasil representando o campo missionário da igreja, uma tocha acesa que significa a ação do Espírito Santo, o Pentecostes, e uma Bíblia que mostra o Evangelho de Cristo. Na bandeira aparece o logotipo oficial e as barras horizontais nas cores vermelho, branco e azul. O hino oficial da MEPB pode ser encontrado no site oficial. As doutrinas básicas da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil possuem um credo tradicional no pentecostalismo clássico, o qual envolve as seguintes doutrinas básicas. Primeiro, a Bíblia como único livro de fé e prática. Segundo, a existência da Trindade Divina, formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, Deus como Criador de tudo. Quarto, o homem como criatura de Deus, à sua imagem e semelhança. Quinto, a realidade do pecado e de suas terríveis consequências para o homem. Sexto, crença na existência histórica de Jesus Cristo, sua divindade, nascimento, missão, morte, ressurreição, ascensão, glorificação e reino eterno. Sétimo, doutrinas da justificação e regeneração e salvação. Oitavo, batismo no Espírito Santo na atualidade. Nono, cura divina como ação de Deus também nos tempos atuais. Décimo, realidade de Satanás como personificação do mal. 11º, cumprimento das duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo à igreja, batismo nas águas e santa ceia. 12º, a importância do sacerdócio do crente como despenseiro, administrador dos ministérios de Deus, dizimista, testemunha, além do santo ministério conforme chamada a vocação de Deus. 13º, doutrina escatológica envolvendo o arrebatamento da igreja por Cristo, antes da grande tribulação e do milênio, pré-tribulacionismo, tribulacionaísmo e pré-milenarismo, reino terrestre ou terreno de Cristo por 1000 anos e posteriormente na eternidade em novo céu e nova terra, e por fim um juízo final para todos que não foram achados inscritos no livro da vida. O credo complemento da MEPB pode ser encontrado sobre MEPB no seu site oficial. E é basicamente os princípios fundamentais da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Falamos aqui sobre a chegada no Nordeste, sobre as suas doutrinas, organização jurídica, e vamos falar um pouco agora sobre educação e trabalho social. Seminários em Fortaleza, Ceará, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, em Natal, Rio Grande do Norte, Centro, Treinamento Teológico Hallard Graham, a escola em Natal, Rio Grande do Norte, Escola de Ensino Fundamental, a Seara. Orfanato em Macaíba, Rio Grande do Norte, Orfanato Lírido dos Vales. E a questão da organização jurídica que nós já falamos, é basicamente isso. E a Missão Evangélica Pentecostal no Brasil foi a igreja de número 36 a ter sido fundada no Brasil. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, aqui quem falou foi Fábio Barros. Deus abençoe e amém. Canal Quixadá em Cristo, levando a mensagem do Evangelho.